Oi, turminha, tudo bem? Sou eu, Tia Vivi. E hoje eu vim falar para vocês sobre as atividades que estão disponíveis na plataforma Uno de matemática. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo do livro 2, que se chama Geometria, Localização e Simetria. A primeira coisa que vocês vão fazer é acessar a nossa plataforma e digitar no livro 2 para que a gente possa começar a nossa aula, tá certo? Então, no livro 2, vocês vão entrar na página 6, em que vai ter uma figura bem legal aí, em que vocês vão observá-la com bastante atenção, para que vocês possam responder as questões da página 7. Só que essas questões da página 7, eu gostaria que vocês respondessem no caderno. Quem não tiver o caderno, não tem problema, tá? Você vai fazendo uma folha que depois a gente cola no caderno. Então, vocês façam a margem, o cabeçalho, coloquem a pergunta para depois vocês colocarem a resposta, com uma letra clara, né? Uma letra legível e uma resposta bem coerente, beleza? Depois vocês vão para a página 8, em que na página 8 vocês vão ler um texto que vai falar sobre figuras não planas, tá? O que são figuras não planas? São aquelas figuras de formas geométricas formadas por superfícies planas. Exemplo, o desenho de um quadrado, de um círculo, de um triângulo, de um retângulo, são figuras planas, tá? Porque a gente faz o desenho e a gente vê ela só de forma plana, só o lado que foi desenhado, só o que foi desenhado. E aí, o que são figuras não planas, então? Já que figuras planas são formas geométricas formadas por superfícies planas, então as figuras não planas são o quê? São sólidos geométricos que são tridimensionais. Sabe quando a gente vai no cinema e a gente consegue ver em 3D, que a gente coloca as lentes, a gente parece que está perto da gente, que a gente consegue ver todos os lados? Então, isso que acontece com as figuras não planas, a gente consegue ver todos os lados dela. Ela tem um volume, né? Parece que tem um volume e ela é tridimensional, tá? Então, exemplos de figuras não planas. O cilindro, né? O cubo, o paralelepípedo, a esfera. Isso são figuras não planas. Por quê? Elas fazem parte dos sólidos geométricos. Que são o que os sólidos geométricos? São encontrados de diferentes formas existentes ao nosso redor. Por exemplo, o que a gente pode ver de sólido geométrico ao nosso redor? Uma caixa de sapato, a caixa d'água, uma pirâmide, uma lata, né? A casquinha, né? O refrigerante que a gente toma, entre outros, são sólidos geométricos, tá? A lata também é um sólido geométrico. E aí, o que acontece? Logo em seguida, eu quero que vocês imprimam, né? A figura de um cubo, de um paralelepípedo que está em anexo aí dentro do nosso livro. Vocês vão montar esse cubo, vão montar esse paralelepípedo para que vocês possam resolver as atividades da página 10 e 11, que vão falar justamente sobre o nosso paralelepípedo e o nosso cubo, que são o quê? Que são sólidos formados pela união de figuras planas, as quais a gente pode identificar por meio de planificação. O que seria planificação? Por meio de desenho, aquele desenho que eu mostro essa figura, esse meu sólido geométrico aberto, tá? Então, eu faço o desenho dele e isso se torna uma planificação, certo? Os sólidos geométricos, eles vão ter vértices, faces e arestas. As arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces. Sabe quando você consegue ver a parte de cima da caixa e a parte de baixo da caixa? Então, isso são chamadas de faces, tá? Agora, para mim poder fazer a junção dessa face, eu tenho que fazer o desenho dela, que seriam o quê? As arestas, que são aquelas linhas resultantes do encontro dessas faces, né? Que vai fazer com que uma se encontre com a outra, tá? E os vértices são os pontos encontrados nessa aresta, como se chegasse o final de uma linha até a outra, quando elas se cruzam, é como se tivesse um pontinho lá fazendo o cruzamento delas, são chamados de vértices. Então, eu quero que vocês realizem as atividades que estão aí na página 10 e 11 sobre o cubo e o paralelepípedo, não esquecendo de montar o cubo e o paralelepípedo, tá? Então, vocês vão precisar imprimir a atividade em anexo do nosso livro digital para que vocês possam montá-lo. Após vocês fazerem todas essas atividades, vocês vão até o formulário, o nosso formulário Uno, tá? Lá na plataforma Uno, que vai ter um videozinho bem legal falando justamente sobre os sólidos geométricos, tá? Para vocês fixarem melhor o conteúdo. Todas as atividades do formulário, elas têm
apenas uma questão que está correta. Então, vocês vão ler e vão marcar somente uma questão, porque só uma que está correta. Na questão 1, eu pergunto para vocês o que é uma figura plana, tá certo? E vocês vão marcar lá com X a resposta correta. Na questão 2, eu pergunto para vocês, todos os sólidos são formados pela união de quê? De qual união que é formado os sólidos geométricos? Na questão 3, figuras não planas são o quê? Na questão 4, quando fazemos o desenho em uma folha de um sólido geométrico, estamos fazendo o quê? O que são as faces? É a questão 5 do nosso formulário. A questão 6, o cubo tem quantas faces, quantas arestas e quantas vértices? Aproveitem o cubo que vocês montaram e contem, tá certo? Na questão 7, o paralelepípedo também pode ser chamado de quê? A questão 8, o paralelepípedo tem quantas faces, quantas vértices e quantas arestas? E o cubo é parecido com o quê? Qual das respostas ali é a correta? E na questão 10, eu estou propondo para vocês um desafio, em que vocês vão fazer o desenho em uma folha branca A4, usando somente sólidos geométricos, que seria o cubo e o paralelepípedo, vão tirar uma foto para mim e vão mandar via agenda para mim, tá? Essa foto. Então, caprichem, façam com carinho, lembrando que dentro dos sólidos geométricos, as figuras são tridimensionais, tá bom? É como se fossem figuras em 3D. Tá? E lembrando que o cubo, ele lembra muito o formato de um dado. E o paralelepípedo a gente também pode chamar de bloco retangular. Façam com capricho, com carinho. Não saiam de casa, tá? Aproveitem para ler um bom livro, para fixar os conteúdos. Conversem com a família o que vocês estão aprendendo, tá? E qualquer coisa, é só me procurar que a gente tira as dúvidas, tá certo? Um bom dia para vocês e até mais, meus amores. Já já a gente se encontra, tá? Beijos!